Boa noite. Então, hoje a gente já está em ritmo de férias, pelo que vocês estão vendo aí, né? Vamos então fazer nosso relaxamento. Vão largando tudo que vocês têm nas mãos, desligando o celular, ou deixando no silencioso. Vão se conectando. Primeiro uma respiração bem profunda. Primeira, vamos lá, respirando pelo nariz e soltando pela boca, bem profundamente, relaxando os pés, colocando eles bem firmes no chão. Mais uma vez, respirando pelo nariz e soltando pela boca, aliviando todos os pensamentos, esquecendo o dia lá fora, se conectando com essa energia que nós vamos trabalhar e já estamos recebendo. Respirando mais uma vez, bem profundamente, enchendo o pulmão, o diafragma e largando pela boca, assoprando. Esquecendo tudo o que foi do dia de hoje, todo o cansaço, todo o trabalho, se conectando aqui, nesse momento, aliviando as tensões dos pés, das pernas, os joelhos, o chakra básico, respirando e liberando todo esse cansaço. O plexo solar, o nosso cardíaco, aliviando todas as dores, as mágoas, os ressentimentos, respirando mais uma vez, chegamos no chakra laríngeo, liberando tudo o que está travado ali, o que nós não dissemos, o que nós recebemos, o que nos faltou expressar, limpando esse chakra, respirando e indo até o chakra frontal, liberando nossos pensamentos, a nossa agitação, o nosso cansaço, as nossas preocupações, respirando mais uma vez e vamos até o chakra coronário. E nesse momento vai se abrindo para receber toda a energia do Pai Criador, recebendo muita luz, nos conectando com o divino, não o divino de fora, mas o divino que está aqui dentro de nós. Respirando mais uma vez e agradecendo esse momento, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos vivos, de estarmos abertos para o recebimento do Reiki. Cada um no seu tempo, vai respirando e vai voltando.
vai voltando pro aqui e pro agora. Todo mundo bem? Respire, soltem e vamos rezar. Aproveitando então esta oportunidade de estarmos todos juntos aqui reunidos numa só busca de paz, de saúde, de energia. Então, vamos continuar nesta energia e que possamos voltar para os nossos lares com tudo aquilo que viemos buscar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa partida. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, governe e ilumine. Amém. Que assim seja. Como vocês viram, né? Voltamos a usar máscara outra vez. Então, tá voltando aí o Covid, muita gente conhecida com ele. Então, vamos fazer a nossa parte. No mínimo, usar uma máscara para nos proteger e proteger quem está ao nosso lado, não é isso? Então, hoje cabe a mim fazer essa troca. E como sempre eu gosto de buscar alguma coisa que alguém já escreveu para fazer a troca aqui. E hoje é sobre mediunidade e sabedoria. É sobre esse livrinho do Carlos Bacelli, O Espírito de Odilon Freitas. Ele é um livro muito legal, é um livro assim que é várias perguntas e a resposta através do Espírito. Então ele nos traz muita desmitificação do que é mediunidade, do que é o médium, como que a gente pode trabalhar, como é que é. Então, assim, ó, para quem está iniciando, para quem realmente continua ainda já antigo, é um livro muito bom de ler, sabe? Traz muita coisa boa que a gente precisa entender. Primeira coisa, a grande maioria aqui, vem do Luz, já sabe o que é mediunidade, mas não custa nada a gente relembrar, tá? Então, mediunidade. O que é uma mediunidade? É a capacidade que nós temos de nos conectarmos com os espíritos, os encarnados se conectarem com os espíritos desencarnados. E aí vocês me perguntam, Mary, mas é só nós que vamos? Ou é só nós que temos esse encontro? Não. Essa conexão pode vir daqui para lá, como dos desencarnados para com os encarnados. Então essa conexão é das duas partes. Tanto nós que estamos aqui, quanto do espírito que precisa vir aqui para trazer
mensagem, essa conversa, esse recado. Então, é de ambas as partes, tá? É uma colaboração mútua. É uma integração psíquica. Porque assim, ó, espírito nenhum entra dentro de alguém. Essa conexão é feita através da pineal. Então, ninguém entra dentro de ninguém. Existe uma conexão e essa conexão, eles se aproximam do médium que está com aquela entidade. É o que nós temos aqui às quartas-feiras, é que às vezes acontece aqui no Reiki, sabe? É aquele médium que se conecta com aquele espírito e aquele espírito que se conecta com aquele médium. É uma parceria essa conexão. Porque assim, ó, o médium encarnado, tanto quanto o desencarnado, eles têm que ter a mesma vibração. Eles precisam estar dentro dessa sintonia, dessa parceria. Eles têm uma corresponsabilidade. Tanto o médium desencarnado, coisa que o espírito vem e diz que o médium precisa passar. Por isso que hoje, cada vez mais, a mediunidade é consciente. Não tem mais aquela de inconsciente. É muito raro. Porque o médium precisa ter conhecimento, o médium precisa ter estudo para conseguir fazer esse filtro. Se o espírito que está do outro lado ou estar junto quiser ultrapassar os limites. Mas o espírito de luz não faz isso, tá, gente? Então, assim, ó, o espírito que está doutrinado, que vem para cá fazer essa mensagem, ele não usa. E o médium precisa também ter conhecimento, que é para não usar o seu lado de vaidade, egóico, querer fazer aparecer, que é uma coisa que ele diz muito aqui. A gente precisa ter humildade. Tá? Essa sintonia, dessa conexão, ela tem que ser recíproca. Então, o médium precisa ter conhecimento e a entidade que está ali e precisa passar a mensagem também tem que ter esse respeito. Aqui a gente usa muito dizer isso, sabe? Que a entidade, ela tem que respeitar muito o médium dela. E o médium também tem que ter muita responsabilidade de não faltar ao trabalho, que é uma coisa que frisa muito, gente. Porque as entidades estão aqui para trabalhar. E aquele médium que dá a passagem para aquela entidade, não vem. Eles não deixam de trabalhar. Mas é que como precisa desse ectoplasma, eles vão ficar trabalhando sem estar visível pela médium que está ali, tá? Aí outra coisa que comentam muito, que o médico que trabalha precisa abandonar a família. Ah, que eu tenho que largar tudo porque agora eu sou espírita, porque agora eu sou trabalhador, porque agora eu sou... Gente, é um grave equívoco. Nós estamos encarnados e nós precisamos ter esse equilíbrio. O espiritual, o material e o familiar. Senão nós não precisaríamos estar aqui encarnados, se fosse só trabalhar espiritualmente. A gente, tudo na vida, a gente precisa ter o equilíbrio, tá? Sabe por quê que a gente tem responsabilidade no lar e não pode abandonar nada pela espiritualidade? Porque a nossa primeira responsabilidade é a família. E sabem por quê? Porque ali dentro daquele grupo familiar que estão os maiores equívocos de nossas vidas passadas. É com aqueles seres que a gente está ali, como pai, como mãe, como filho, como irmão, que a gente tem os maiores resgates. Então a gente já vem em família para que o amor impere ali. Senão não precisaria. Porque aqui no centro espírita, gente, é muito fácil amar.
Aqui é facílimo. Eu venho aqui 2, 3 vezes por semana, né, Nilva? Para a Vera. A gente se abraça, se beija, se conversa, atende as pessoas e vai embora para casa. Só que lá em casa eu tenho os meus maiores enfrentamentos. Não é enfrentamento de briga, gente. É de ajuste e principalmente de amor. Porque meu marido, meus filhos, em algum processo dessas vidas passadas, a gente fez alguma coisa que precisou se encontrar nessa. Então, toda vez que alguém tem alguma dificuldade com alguém da sua família, preste atenção. O que será que eu preciso ver? Se eu já vim como filho, um exemplo, tá? Eu e minha mãe brigamos um monte. Mas por que será? Se eu já vim nessa família, é para o amor imperar. Então, se eu tenho mais consciência que a minha mãe, cabe a mim fazer essa reversão, fazer esse movimento, fazer essa mudança. Até porque, assim, gente, espírito que trabalha na luz e para a luz, jamais vão cobrar do médium que ele abandone tudo para fazer a causa espiritual. Até porque eles têm mais conhecimento que nós. Eles sabem muito mais de nós, muitas vezes, do que nós mesmos, porque a gente vem com véu de esquecimento. Ainda bem, né, gente? Deus é muito sábio. Porque se nós trouxéssemos as nossas vidas pregressas, abertas, talvez ninguém se desse com ninguém, né? Porque o ser humano está nesse momento de guerra. E a gente que tem conhecimento tem que começar a dar uma freada nisso, nos nossos impulsos, nas nossas vontades de revidar, porque como somos humanos, a gente tem todos esses sentimentos. E a gente que está aqui no Luz, principalmente nesse trabalho de cura, que é o Reiki, primeiro tem que haver essa transformação. Eu sempre digo, a gente limpa, faz o Reiki, só que a gente sai para fora. E não adianta vir aqui toda terça-feira e sair na rua e ter as mesmas atitudes. Primeiro, porque aqui a gente trabalha a transformação. Que a gente tem que começar a se olhar, a se ver de frente, a conhecer as nossas qualidades e as nossas dificuldades. Não é nem defeitos, são dificuldades. Porque senão a gente vai ficar sempre nesse círculo. Sabe? Aí vou pro Reiki, aí vem no Reiki, aí vai embora. Aí chega na rua, amanhã faz a volta na quarta-feira, porque o Reiki terminou. Gente, vamos nos olhar. E vou dizer para vocês que não é fácil, tá? Tem que ter coragem. Para a gente se mudar, as coisas que a gente tem tem que ser muito forte. Porque a gente enxerga coisas e vê coisas que a gente não gostaria de ver. Tem mais uma passagemzinha que diz na Bíblia, que Jesus perguntou lá, quem é meu pai? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? E a gente sempre pensa que Jesus fez isso porque ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão. Aí, dentro dessa leitura, ele explica o seguinte, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Esses que Jesus falou são os filhos de Deus, é os que estão aqui, somos nós aqui. Agora, pai, mãe e família, como eu já disse anteriormente, é os que estão conosco lá em casa. Esses continuam, pai, mãe e irmãos. Agora, o resto de pai, mãe e irmãos é todos os que estão aqui nessa caminhada e que passam por nós pela vida. Aí tem mais um questionamento ali. Por que os médios se complicam? Porque a gente vê, né? A gente passa perrengue. E sabe por quê? Pela vaidade, por querer ter poder, por querer ser mais que qualquer um. Ah, eu incorporo o seu fulano. Às vezes nem é o Chico Xavier. Ah, gente,
o espírito de luz, o que está trabalhando para luz, muitas vezes eles vêm no anonimato. Porque eles querem que vejam a obra, o trabalho, o acolhimento deles, não quem foi. E principalmente para quem dá passagem. Porque aí, senão, a vaidade do médium, e aí eles se perdem grande, né? Porque imagina incorporar Jesus Cristo, porque a gente ouve, né, gente? A gente ouve. Coitado de Cristinho. Jesus nem veio mais aqui, porque vão fazer a mesma coisa com ele que fizeram 2022 anos atrás. Ah, mas é um obsessor que faz isso. Coitado do obsessor. Leva a culpa de tudo. E sabe por que o obsessor chega? Porque nós estamos abrindo as portas. Nós estamos dando oportunidade para aquele irmão que também deixamos para trás vir e dizer assim, ó, achei, é todo meu. Então, a responsabilidade por ter obsessor é nossa. É nós encarnado com as nossas dificuldades, com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos. Somos nós que abrimos a porta para os nossos amigos do passado virem e se tornarem obsessores. E isso aí, gente, é da gente ver, tá? Porque normalmente quando tem um grande obsessor na vida da gente, grande obsessor, e em algum passado remoto, a gente se bateu. E ali ninguém foi bonitinho. Nem nós, e nem nosso amigo que está ali, na grande maioria das vezes pedindo socorro, como nós já pedimos para estar aqui hoje. Então, assim, ó, um obsessor é sempre a responsabilidade nossa. É nós que abrimos essa porta para aquele amigo, porque eu não considero um obsessor um inimigo. Eu considero um amigo porque ele chega para nos fazer rever o que a gente precisa. Ele também é uma maneira da gente poder ajudá-lo. Aqui no Luz a gente tem essa consciência que aquele maior obsessor que chega é um irmão tão carente quanto qualquer um de nós aqui. Ele vem nessa roupagem, mas ele está pedindo socorro tanto quanto nós aqui dentro. Então vamos olhar com um olhinho de amor, com um acalento, quando falarem para qualquer um de nós que é um obsessor. Não, irmão. É mais um irmão nosso perdido nessa caminhada terrena aí. A gente tem que ter muito discernimento como médiuns do que falar, principalmente quando se está em transe, incorporado com um amigo espiritual. Esse discernimento de médium precisa ser muito grande, em função de quê? Para a gente não dizer coisas que não são necessárias e para não colocar medo, pavor em quem está ali querendo um acalento, porque as pessoas que vêm buscar ajuda, elas são fragilizadas. Então, se alguém ali como entidade vai dizer, bah, isso foi horrível, vai acontecer isso aí, ah, se tu sair na porta, tu vai sofrer um acidente, tu vai ser salvo. Gente, não é esse o trabalho, nem do amigo espiritual que está ali, e nem do médium que está trabalhando. Muito pelo contrário. É a hora de levantar aquela energia da pessoa encarnada que está ali, para que ela consiga levantar sua energia e transformar todos esse negativismo que está em volta dela. Então, ser médium é um trabalho muito grande de responsabilidade, tá? Também nós temos, dentro dessa loucura que está o mundo hoje, porque o mundo hoje está de perna para o ar em todos os sentidos, existe a epidemias obsessivas. Então, são guerras,
são brigas, se nós vermos hoje noticiário, o que a gente vê é uma epidemia obsessiva. E por que acontece isso? Porque a grande maioria que está dentro desse coletivo, gente, isso influencia todos nós. Porque é uma energia muito ampla, tá? A grande maioria não tem um conhecimento, não tem uma crença, não tem uma fé. Então, os amigos espirituais que estão numa vibração mais baixa, eles se aproveitam dessa energia coletiva, essa obsessão coletiva, para fazer todo o movimento que eles precisam. E nós que temos consciência, nós que estamos com um pouquinho mais de conhecimento, a gente precisa estar alerta. A gente precisa não entrar nessa obsessão que anda aí negativa. E nós estamos sendo muito avisados aqui no Luz, em termos desse momento que a gente está vivendo no mundo. Temos que nos conectar com coisas alegres, nós temos que nos conectar com oração, porque o orar e vigiar é uma constância e não é para vocês, é para nós todos. A gente precisa estar vigilante com nossos pensamentos, com nossas atitudes. Um exemplo de médium muito maravilhoso é o Chico Xavier. O Chico Xavier, dentro da doutrina espírita, é um médium que não tem como se explicar ele dentro da humanidade dele também. Então, assim, é só como um exemplo, porque o Chico Xavier requer um outro tema para a gente sentar aqui e dialogar. Porque um ser humano que passou por tudo que ele passou, desde quando era pequeno, era aquele ser humano que acolhia todos. E ele era humano, ele era um ser espiritualizado humano, ele nunca deixou de ser humano. Mas ele também tinha essa consciência muito grande que ele era um servidor da luz e para a luz. Outro cuidado que o médium tem é demistificar as coisas, tá? Aí eu incorporo o seu fulano de tal, mas aí o seu fulano de tal, eu sou grande por isso. Gente, mistificação é fraude. Então o médium precisa ter esse cuidado muito grande para que não caia numa armadilha, porque isso muitas vezes é armadilha, tá, gente? A grande maioria é uma armadilha. E não é que nosso mentor, nosso amigo espiritual não esteja ali. Ele está. Ele não deixa de estar. Mas nós estamos humanos e nós precisamos ter atitudes humanas. Então, prestar atenção e cuidar para que não cair nessas armadilhas é nosso papel. É nós que precisamos estar vigilantes. Eu imagino, tem uma história que conta que tem tudo para dar certo, tem um dos nossos amigos espirituais contam. Diz que existe um campo de futebol e está cheio, né, de espíritos sentados nas arquibancadas. E nós só precisamos lá fazer o gol. Ele usa muito, tá o goleiro e nós. E aí vão chutar a bola. Aí a gente chuta pro lado. Aí diz que fica o estágio inteiro. Ele estava sozinho ali para fazer o gol. Ele estava sempre. Então, olha, o pênalti é nosso. E a gente consegue ainda jogar fora. Aí tu imagina uma arquibancada lotada de amigos espirituais, nossos mentores, tudo ali torcendo. Agora vai lá, vai acertar. Joga pro mato. Tá? Aí tem outra passagem ali que eles perguntam se existe um médium melhor que o outro, maior ou menor. Aí o doutor Odilon responde o seguinte: só se for em tamanho ou com salto alto, porque a mediunidade
A mediunidade não tem, eles não fazem isso. Cada um faz o seu trabalho, o que é preciso ser feito. Então, se alguém se acha maior ou melhor que alguém porque incorpora não sei quem, eles dizem que estão de salto alto, ou são muito altos de tamanho. Porque a mediunidade, aquela que é a de Jesus Cristo, a que é de Deus, que é do universo, que é dessa energia maravilhosa que a gente tenta alcançar, não tem essa disputa, não tem esse trabalho de querer saber quem é melhor do que quem. Uma coisa muito interessante, gente, que tem ali, é que todas as doenças psíquicas, as loucuras, exemplos, loucura, esquizofrenia, é tudo uma mediunidade enferma. Então, quando a gente vê alguém com muita depressão, alguém com uma esquizofrenia, alguém com uma loucura, existe ali também uma mediunidade enferma. Ninguém está dizendo para parar o tratamento médico, não é isso, gente. O bom é fazer os dois tratamentos. Eu fiquei sabendo agora esses dias, conversando com uma amiga que é terapeuta, e ela é consteladora, e ela falando até em relação a isso. Ela dizendo que quando existe numa família um estupro, um assassinato, quem cometeu aquilo, tá, passa para a constelação, para a hierarquia da outra família, não é hierarquia, tá? Não é esse o termo. Mas passa para lá e normalmente esse que foi abusador, que foi o assassino aqui, vai vir naquela outra família com uma doença mental. Olha como fecha. Um desequilíbrio mental muito grande. Então sempre existe uma doença mental, sempre. Uma mediunidade muito doente. Vai sarar? Não, porque aquilo está no corpo físico dele. Mas dentro de um trabalho mediúnico, e não quer dizer que esteja só em Umbanda, em Espiritismo, mas dentro de uma fé, que se acredite que existe algo ou alguém maior do que nós, pode trazer alívio para dentro daquele grupo familiar, inclusive do doente. Então, quando a gente vê alguém com um sintoma desses, a gente pode até sugerir que a pessoa vá buscar fé, porque precisa ter essa fé para aliviar um pouco essa caminhada dos encarnados envolvidos. Então, pessoal, para a gente ser um bom médium, a gente precisa estar vigilante. E a mediunidade é uma coisa que não depende só de quem está aqui dentro do centro espírita. Todos nós somos, todos os encarnados. É ligar o ventilador deles. Então, assim, ó, todos nós temos essa capacidade, nós temos esse dom aí. Só que uns desenvolvem mais e outros menos. Uma frasezinha que eu achei o máximo que eu encontrei lá também, tá, gente? Que morrer não significa iluminar-se, tá? Não é porque morreu que ficou iluminado. Até porque quando a gente morre, a gente leva tudo que é daqui para lá. Só não temos o corpo físico. Então morrer não é iluminar-se. Nós temos que viver bem para ser iluminado após. Tem uma frase de Eduardo de Campos Garcia que eu gostaria de deixar aqui para todos nós pensar. A mediunidade não é um privilégio. A mediunidade é uma forma de cumprimento de serviços não elaborados em nossas vidas passadas. A doação é a prática que ensina. Quando o outro espírito nos usa do nosso corpo, essa matéria não pertence a nós. Então a mediunidade só traz para nós um alento para nós conseguirmos
nos livrarmos um pouquinho ou amenizarmos, que é o termo melhor, do nosso pretérito tão presente nas nossas vidas. Que a gente tenha uma boa reunião do Reiki, sendo que hoje é o nosso último dia, tá? Então, peguem bastante essa energia e nós voltamos em março depois com o Reiki. Um bom trabalho para todos nós aqui.